Senhor a todos. Vamos para mais uma mensagem, uma reflexão da palavra do Senhor. Dessa vez se encontra em Provérbios, capítulo 25, versículo de número 28. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Salomão, nesse versículo, ele nos dá uma instrução muito importante a respeito de como nós devemos nos controlar diante de algumas adversidades. E ele fala a respeito, ele faz uma comparação sobre a importância de nós termos o domínio próprio. Ele compara o domínio próprio como uma cidade. O que vai determinar a segurança de uma cidade são suas muralhas. Então, uma cidade que ela é rodeada por muralhas, ela é uma cidade forte, ela é uma cidade que aguenta tranco, querendo ou não, ela é uma cidade protegida. Enquanto o homem que não tem esse domínio próprio, Salomão compara com uma cidade sem muros, ou seja, totalmente indefesa. Se nós trazemos isso para os nossos dias atuais, coloca aí essa cidade como se fosse a nossa casa, o nosso lar. Imagina você em sua casa e essa casa fosse sem muros, onde qualquer pessoa que passasse na rua tivesse acesso à sua casa e ali ele pudesse entrar com facilidade e até mesmo, por que não dizer, roubar. E assim é uma pessoa que não tem o domínio próprio. Ele é comparado com essa casa sem muro, essa cidade sem muralha, porque uma pessoa que não tem esse domínio, qualquer coisa tira ele do sério, qualquer coisa faz com que ele fique nervoso. E muitas das vezes, quando nós estamos nervosos, a gente acaba falando coisa que não devia, falando palavras que, por conta de minutos ali, você pode determinar o seu futuro por toda uma vida. Por conta dessa falta de domínio próprio, você acaba ofendendo pessoas, perdendo amizades, perdendo, por que não dizer, até casamentos. E essa comparação ela é muito forte por conta disso, porque uma pessoa que não domina o seu espírito, ele está sujeito a tudo isso. E eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito calma, que tem um autocontrole assim bem forte. Para uma pessoa me desestruturar é muito difícil. Por conta já da minha infância, eu tenho um certo autocontrole, uma mansidão. Eu me lembro que quando eu não servia ao Senhor, eu estava ali juntamente com os meus amigos e chegou um ponto até mesmo que eu tenho um pouco de vergonha de mim mesmo por conta desse fato, né, de eu nunca ficar nervoso com ninguém. Às vezes aconteceu algumas situações comigo, ao invés de ficar nervoso, eu ficava sorrindo. Chegou ao ponto de eu me sentir como se fosse um peixe fora d'água. Eu achava que tinha algo de errado comigo, porque eu não ficava nervoso com nada. Mas o que acontecia era que isso que talvez eu pensasse que era o meu ponto fraco, na realidade era o meu ponto forte. A diferença é porque eu estava no lugar errado. Assim somos nós quando estamos no mundo. Se nós temos aí os frutos do Espírito, ou pensamos como Cristo pensa, é como se fosse para o mundo algo totalmente errado. Por que não dizer, a pessoa que é honesta, muitas das vezes para quem está no mundo, é como se fosse um trouxa, um otário. Então, o domínio próprio, essa mansidão, muitas das vezes eu me sentia assim, como se fosse um peixe fora d'água, eu não ficava nervoso com nada. Muitas das vezes as pessoas aprontavam comigo e eu não levava para o meu coração isso e eu ficava muito chateado. Só que o tempo passou, eu me converti e eu acabei descobrindo que isso nada mais era que um fruto do Espírito. É como se fosse uma espécie de sinaleira, uma placa que indicava que o Espírito Santo está presente naquela pessoa. Porque o fruto do Espírito nada mais é do que isso, são como se fossem verdadeiros frutos que comprova a presença do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa. Alguns dias atrás, por que não dizer meses, eu fui pegar meu filho na escola e ali eu cheguei um pouco antes do horário, parei embaixo de uma árvore, numa sombra, e eu estava meditando na palavra do Senhor, pois eu já estava me preparando para uma oportunidade que viesse a acontecer,
ser chamado para ministrar a palavra, e eu estava ali em espírito de oração e buscando uma palavra do Senhor. E essa palavra não chegava. A sirene da escola tocou, eu vi meu filho, fui, peguei ele, coloquei no carro. Quando eu estava arrancando o carro, eu só senti o impacto de uma batida. Uma pessoa foi e bateu na lateral do meu carro. Quando aquilo aconteceu, pelo retrovisor, eu já percebi que ela já estava nervosa, já estava começando ali a esbravejar. E dentro de mim mesmo, eu já tinha me preparado. Falei, olha, já recebi a palavra do Senhor. Quando aconteceu o acidente, que eu me encontrei naquele contexto, o Espírito Santo na hora me revelou a mensagem, que seria falar sobre domínio próprio. E eu dentro de mim mesmo, eu já falei comigo, pessoalmente, nem pensamento, falei, é isso que eu vou fazer, domínio próprio. Eu não posso perder a calma, tenho que me controlar diante dessa situação. Então ali eu desci do carro, aquela mulher estava um pouco nervosa e começou a falar. Então eu esperei que ela falasse. Quando ela terminou, eu falei com ela, posso falar? Ela falou assim, pode. Olha, o que acontece é o seguinte, o seu direito começa quando o meu termina. Porque ela alegava que ela tinha dado seta, que iria sair com o carro, e mesmo assim eu passei e ela bateu na minha lateral. Eu falei, tudo bem, é correto, você deu a seta. Só que eu estava na avenida e a preferência era minha. Se eu tivesse parado para você passar na frente, você estava no seu direito. Só que infelizmente eu não parei. Por quê? Porque eu estava no meu direito. Então, o seu direito começa quando o meu termina. Então eu estava no meu direito. E ela ali muito nervosa, eu falei, o negócio é o seguinte, você quer então que eu chame a polícia? Aí a gente chama a polícia, ela vai decidir quem está certo e está errado. Agora você tem que entender uma coisa, que uma vez que a polícia chegar, ela vai fazer cumprir a lei. Verifique você aí, se você está com a sua carteira em dias, se você está com o seu carro emplacado, está tudo ok, porque eu tenho a consciência que o meu está todo em dias, eu estou com a habilitação, o meu carro está em dias. Se o seu estiver em dias e você achar que você está no seu direito, a gente chama a polícia. E aí a justiça que vai decidir, porque isso é bíblico. Antes de chamar as autoridades para decidir um problema, tente resolver entre vocês mesmos, porque uma vez que a justiça entra em cena, ela vai agir de acordo com a lei. E muitas das vezes a lei mais rigorosa do que você resolver o problema pessoalmente. E ali ela analisou bem a situação e ali ela decidiu largar aquilo para lá, deixar para lá, entrou no seu carro e foi embora. E ali eu entendi que muitas das vezes a gente tem que ter o entendimento que o domínio próprio, ou não muitas das vezes, sempre, não é simplesmente um fruto do Espírito, mas é também uma decisão nossa. No exato momento em que aquele acidente aconteceu, eu dentro de mim, na minha mente, eu já tinha decidido que eu ia dominar o meu espírito e que eu ia agir como se diz, com inteligência e dentro das normativas da lei. E muitas das vezes o que falta a nós é esse pensamento de dominar o nosso espírito, que é exatamente aquilo que Salomão falou, porque no momento de nervosismo a gente pode falar coisa que vai comprometer toda a situação, ou até mesmo falar aquilo que vai fazer com que a gente estava no nosso direito e que a gente vai acabar perdendo o nosso direito. Eu quero te dizer que se você está passando por alguma situação por conta do nervosismo, que você entenda que não tem coisa melhor do que nós dominarmos o nosso espírito, porque assim nós, de alguma maneira, vamos nos livrar de muitos problemas. Quem nunca ouviu falar de casamento que terminou por conta de palavra mal falada, amizades, decisões tomadas até mesmo no nosso trabalho por conta dessa falta de domínio próprio. E domínio próprio não se trata só na maneira de falar, mas na maneira também de agir, de se comportar. O domínio próprio a gente tem que ter até mesmo na maneira de comer, de alimentar, a gente saber a quantidade que a gente pode comer, o que não pode. Tem a ver com gastos pessoais, a gente tem que entender que a gente não pode gastar mais do que ganha, a gente tem que ter esse domínio, a gente tem que dominar, porque se a gente não domina, a gente é dominado. Não tem outra explicação. Então, essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração
E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Valeu.